30 Minutos de Fluminense, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor tricolor. Olá, amigos tricolores, está começando mais 30 Minutos de Fluminense e esse episódio começa depois de o Fluminense ter conseguido um feito inédito. Tirou pontos do Atlético Mineiro, que estava 100% até agora no Campeonato Brasileiro em casa. Ainda assim, teve gente que arrumou espaço para criticar o técnico Odair Hellmann. E a gente quer entender, afinal, de onde vem essa resistência do tricolor ao técnico. As críticas de retranqueiro são justas? Ou seria Odair o treinador mais subestimado do Brasileirão hoje? Eu sou João Pedro Fonseca e nessa conversa tem meu parceiro de sempre, Marcelo Neves. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, João, salve Mansur, salve torcedor tricolor, salve professor Odair Hellmann, que cada dia mais está merecendo ser chamado assim. Parem de pegar no pé do cara, gente, deixa o homem trabalhar. Bom, como o Marcelo antecipou aí, o nosso outro convidado de hoje, Carlos Eduardo Mansur, que vocês estão acostumados a ouvir aqui no quadro Fala Mansa em versão reduzida. Hoje, finalmente, ele aparece aqui full time. Mansur, para usar um termo das séries aí que estão... salmania do momento, você entrevistou o Odair ontem, a gente tá gravando na sexta-feira. O que você pode dar de spoiler aí do que o Odair te contou? Fala, João, Marcelo, prazer falar com vocês, com todo mundo que ouve a gente. Olha, foi uma conversa longa, muito interessante, muito esclarecedora, porque ele falou, a gente dissecou bem tanto a formação desse elenco do Fluminense, que foi um processo bem conturbado, quanto as mudanças que esse time foi passando pela temporada de característica. E uma das coisas que me chamou a atenção foi quando a gente falou da perda do Evanilson. Eu perguntei a ele se essa substituição dele pelo Fred mudava muito a maneira de atacar. Ele falou que, obviamente, são características diferentes, mas que o Fred não está jogando para substituir o Evanilson. Ele está jogando porque ele já jogaria, que a ideia dele era insistir numa tentativa dos dois juntos, que faria talvez o Evanilson partir pelo lado e fazer essa diagonal para a área, como chegou a fazer num jogo do Fluminense contra o Palmeiras. Nem foi uma tentativa naquele jogo tão bem sucedida, mas o Evanilson até teve uma participação decisiva no jogo, mas ele ia tentar insistir nesse modelo como uma tentativa de ter os dois juntos, porque ele achava que o Fred tinha coisas a acrescentar a esse time que apesar da questão da idade, da questão física, que era importante. Isso me chamou muita atenção. Processo de formação do elenco que nunca termina, né? Agora mesmo o Fluminense está no mercado trazendo gente nova e a roda continua girando, não para nunca. Agora, você falou de Evanilson, Fred, contra o Atlético Mineiro ele não teve nenhum dos dois, fez uma atuação que surpreendeu muita gente. No nosso último podcast, nos nossos acréscimos, as previsões não eram nada otimistas para esse jogo, e o Fluminense foi lá e arrancou um ponto, coisa que pode parecer um empate, mas bom, ninguém tinha conseguido até agora. Ainda assim, Marcelo, ali no termômetro das redes sociais houve uma certa reação. O que você fisgou ali de uma parcela dos torcedores? Acho que a reação pode ser resumida em exagero. Eu acho que a palavra correta é exagero. E aí eu faço um exercício até de pensar para o torcedor tricolor. O Atlético Mineiro é o líder do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro tinha 100% de aproveitamento dentro do Mineirão. E o Fluminense vinha desfalcado e sem seus dois principais jogadores. Se chegasse para qualquer torcedor tricolor e assinasse assim, empate no Mineirão de casa contra o Atlético, 90% da torcida assinaria. Só que a atuação no primeiro tempo foi tão boa que a sensação que ficou foi que, cara, dava pra beliscar algo mais. Só que num cenário de, mesmo se o Fluminense estivesse disputando o título, que pra mim não está, o empate fora de casa contra o líder sempre é um resultado positivo. Em qualquer campeonato que você dispute, principalmente se você não é postulante ao título. Mas a torcida tricolor acha que, parte da torcida tricolor, deixa bem claro, acha que foi um resultado frustrante. Eu discordo. Para mim, 1-1 tá muito acima da expectativa do que a gente planejava para esse partido. E eu acho que tem uma coisa que esse jogo, não só esse jogo contra o Atlético, mas a maneira como a torcida enxerga o Odair, eu acho que a gente pode pensar que questões específicas desse Fluminense, mas isso a gente pode debater mais à frente, mas elas têm algo muito do futebol brasileiro. O futebol brasileiro edificou, através da sua formação, como muito baseada nas conquistas regionais, essa coisa dos clubes grandes. Então você tem 12, 15 clubes que, na visão de qualquer torcedor, entram no Campeonato Brasileiro com a obrigação de disputar título, e a grande dificuldade do Brasil, na verdade, é gerir expectativas. Isso é muito delicado de falar,
Mas, embora a gente tenha 12 grandes, a gente não tem hoje 12 clubes em condições de ser campeão brasileiro. Pergunte a qualquer torcedor do Fluminense se ele imaginava chegar a essa altura do campeonato, diante do que foi a transição de 19 para 20, a perda da espinha dorsal inteira do time do ano passado, que foi um time que já teve momentos de dificuldade de atuações ruins e de dificuldade de competir. As melhores peças saem. Você tem uma formação de elenco com pouca dificuldade com pouca competitividade para ir ao mercado. Você traz jogadores, por vezes, com uma faixa de idade mais alta, tendo que mesclar com jovens. Você perde o seu melhor jovem no meio dessa caminhada. A posição atual ela é fruto de algo que esse jogo com o Atlético mostrou, mas que vem se repetindo, que é a capacidade do Odair de se adaptar às circunstâncias e aos adversários, construindo uma ideia de jogo básica de um time agressivo, de um time que compete, mas com muitas adaptações de modelo de acordo com as situações, seja a adaptação às perdas de jogadores que ele tem e também aos adversários. Só que no Brasil, essa gestão de expectativa num clube grande, num clube do tamanho do Fluminense, ela não acontece. A cobrança é quase sempre pela briga no topo da tabela. E a briga no topo da tabela, ela não é uma realidade do Fluminense sob o ponto de vista econômico do clube, sob o ponto de vista de fragilidade do clube. Alguns jogos a campanha está oferecendo até mais do que se esperava desse time. Agora, a cobrança a partir daí para o topo da tabela, me parece já uma crueldade. Até aproveitar isso que o Mansur falou, que teve um tweet que viralizou bastante do torcedor Nicolas Bessa. Ele falou, cara, se a gente já estivesse brigando por título, já seria lindo esse ponto. E o pessoal vem reclamar, parece que o Fluminense, a torcida vive numa outra realidade. Eu acho que é um pouco disso, mas não de achar que a torcida está viajando. É cobrar uma coisa do Fluminense que hoje o Fluminense não tem condição de entregar. O Fluminense hoje não é um postulante ao título. O Fluminense briga por Libertadores, ainda assim não é um dos favoritos a ganhar. Se o Fluminense hoje está em 5º lugar no Campeonato Brasileiro, é muito mérito do Odair, muito mérito do trabalho do Odair, muito trabalho de adaptação e uma campanha muito além da expectativa. E essa questão da expectativa é uma coisa tão pesada que a gente lembra o que aconteceu há pouco tempo com o Ramon no Vasco, que começou o campeonato pontuando muito, e aí ele, quando a coisa se estabilizou ali, ele acabou sendo demitido, e na verdade, o que aconteceu com ele, se tivesse acontecido o contrário, se a distribuição dos pontos tivesse sido mais uniforme, ninguém teria tido essa percepção de que, nossa, o time desmoronou. Na verdade, se você acompanhou os jogos do Vasco, muito daquela pontuação era desproporcional ao desempenho, né? E aí hoje o Odair, ele até nesse momento em que ele se coloca numa situação muito interessante, de um 5º lugar na tabela, ele se coloca também nessa posição do Ramon. Porque se daqui a pouco o desgaste do campeonato, a rodagem do elenco, e a gente já sempre fala aqui como o elenco do Fluminense é curto, se isso vier a cobrar um preço também do Fluminense, vai dar a impressão de que o Odair tá entregando menos do que ele entregava antes, e aí ele já começa a entrar naquela corda bamba que sempre ameaça os trabalhos aqui, né? Mas é muito dessa relação de expectativa. E acho que tem também um outro aspecto, que são rótulos que às vezes colam nos treinadores. É difícil precisar em que momento isso acontece, mas uma vez colado o rótulo é difícil de se descolar dele. E o Odair tem esse rótulo de um treinador muito conservador, cauteloso, acoplado nele. Isso é justo? Ou existe uma confusão, Mansur, entre você ser mais cauteloso e você ser ultra conservador? Existe uma diferença ali? Existem meios termos, digamos assim, nesse processo. O Odair pode não ser o técnico mais ousado do mundo sobre determinado aspecto, mas... Quem é no Brasil, né? Você tem raríssimos exemplos. Agora, ele é um técnico de uma característica interessante sob o ponto de vista de tentar dar agressividade ao time. A boa parte da construção da ofensividade desse Fluminense, ela nem sempre veio com um acúmulo de peças de características ofensivas, mas através de uma marcação agressiva. O Fluminense vive nesse momento um processo que é interessante de notar, que o Fluminense foi sempre um time em transformação nessa temporada. Ele partiu já de 2 pontas, já com o Nenê por trás do centroavante, depois ele teve o Nenê para o lado, quando ele foi enfrentar o Flamengo nas finais do estadual, ele buscou um tripé mais combativo de meio, depois ele devolveu o Nenê a essa posição por trás com o Michel Araújo pelo lado, agora ele voltou a esse tripé, jogando o Nenê de novo, só que agora para o lado esquerdo. Agora você tem o Hudson participando de uma pressão mais ofensiva. Por quê? Porque é uma maneira de ganhar agressividade, porque com o Nenê e o Fred juntos,
a marcação na frente, na saída de bola do adversário. Você pode ter até um posicionamento de tentar interceptar passe, mas você não vai ter tanta agressividade. Ele foi fazendo essa adaptação, sempre no sentido de tornar o Fluminense equilibrado. Eu não vejo o Fluminense como um time que tenta que essas soluções do Odair tentem buscar, trazer o time para trás para ser conservador e defender. Ele tenta retomar essa bola mais na frente para agredir. Eu acho que o mais interessante para mim desse trabalho é que ele foi uma constante adaptação a mudanças que o elenco foi sofrendo, a adversários mais fortes que ele foi enfrentando, tentando estrategicamente se posicionar. E tem uma outra questão que é específica do Fluminense. Eu não gosto de falar pelo torcedor. A gente não tem como dizer, o torcedor do Fluminense acha isso, o torcedor do Vasco acha isso, porque a gente não tem esse poder de entrar na mente de torcidas tão diversas e tão grandes. Mas eu acho que o trabalho do ano passado deixa marcos. Quem passa por um processo como o do Fernando Diniz, ele altera um pouco o seu senso de percepção. Não é que a torcida do Fluminense deite todas as noites e sonhe com o Fernando Diniz de volta, ou ter tudo de volta, mas eu acho que existiu em dado momento um prazer de ser admirado pela maneira solta como o time jogava. Talvez o sonho de muita gente fosse ter aquele jogo solto com mais eficácia, com mais eficiência, com mais solidez, sem sofrer tanto atrás. E aí, quando você parte para um modelo que ele é mais pragmático sobre determinado aspecto, você também gera uma espécie de contraste. Então, muita gente que se deliciou em ver o Fluminense ser também, em dados momentos, admirado pela fluidez ofensiva, e aí, obviamente, o torcedor de outro clube mais naturalmente apreciaria isso, porque não sentiria tanto na pele a questão da carência defensiva que o time teve em muitos momentos, mas esse prazer de ter sido admirado em dados momentos pela fluência ofensiva faz com que gere uma certa nostalgia dessa parte do trabalho do ano passado, dessa parte boa do trabalho do ano passado. Isso gera talvez um contraste com um pragmatismo maior. A gente percebe, Monson, a gente recebe aqui quase semanalmente torcedores, influencers, e uma coisa que está muito presente nos discursos é a gente quer um time que jogue mais pra frente, mais ambicioso, esse tipo de coisa. E aí foi interessante essa sua referência ao Fernando Diniz, porque as pessoas às vezes se esquecem de que não basta você querer jogar assim, você tem que conseguir jogar assim, e se conseguir jogar assim significa ter as peças para jogar assim, saber executar as mecânicas para jogar assim e estar inserido em um contexto que você joga sempre contra um adversário, que vai tornar a sua missão mais fácil ou mais difícil. E o Fernando Diniz ter um treinador que acredite no modelo, porque nenhum treinador vai conduzir o time a executar um modelo que ele não acredita. Então você tem que buscar no mercado o treinador, você tem que definir que jogo de futebol você quer jogar e buscar o treinador que se adapte a isso. E mesmo o Fernando Diniz, que é um cara muito apegado aos valores em que ele acredita do futebol, ele tem dificuldade para transformar essas ideias dele em um time equilibrado, um time que tem foi um problema no Fluminense e foi também nesse trabalho no São Paulo por muito tempo, a dificuldade de transformar a posse, os movimentos em chances, em gols de fato, e de também ter o balanço defensivo. Porque a gente sabe que o torcedor quer jogar pra frente, mas um pouco mais do que isso, ele quer ganhar os jogos. Então não basta você optar por um modelo de jogo ultra ofensivo se isso vai te custar derrota atrás de derrota. E aí é que entra, Marcelo, talvez essa, vamos chamar de cautela, para usar um termo mais neutro, do Odair na hora de montar o time como ele acredita que deve ser. E é importante lembrar também que não existe só uma maneira de jogar futebol, né? Não existe só Fernando Diniz e não existe só Odair Hellmann. Cada treinador tem a sua particularidade, cada treinador tem a sua individualidade e todo esquema tático funciona desde que o treinador consiga transformá-lo em campo e ter o desempenho. Cara, o Odair está conseguindo ter um desempenho aceitável com as peças que tem, da forma que joga, tanto que o Fluminense não está na 5ª colocação no Campeonato Brasileiro à toa. Eu acho que é um pouco engraçado isso que você falou de retranca, que chamar o Odair de retranqueiro porque no final dos jogos ele sofre muito gol no final dos jogos, o Fluminense perde pontos por isso. Eu fiz um levantamento e o Fluminense perdeu só 4 pontos no Campeonato Brasileiro com gols sofridos depois dos 30 do segundo tempo, que foi na 7ª rodada contra o Atlético Goianiense, num jogo que o Hudson foi expulso ainda no primeiro tempo, e num clássico contra o Botafogo na 13ª rodada, que o Caio Alexandre faz o gol de empate, mas num jogo que o Fluminense está muito desfalcado e muito desgastado, principalmente.
Então a teoria de que o Odair recua muito o time, o Fluminense perde muito ponto, não existe. O Fluminense perdeu apenas 4 pontos nessa partida. E falam como se fosse um desastre. Gente, tropeços acontecem. Ainda mais em times, ainda mais no Campeonato Brasileiro, que é um torneio de equipes, de modo geral, irregulares. Então eu acho que existe uma cobrança excessiva para um modelo que o Odair não vai utilizar. O Odair vai seguir aquilo que ele acredita. O Odair vai seguir aquilo que ele passou 10 meses do ano treinando. Isso não significa que o Odair está errado. Desde que ele consiga ter resultados como ele está conseguindo dentro de campo, é o correto a se fazer. E tem outra questão, eu acho, essa questão da discussão sobre o Fluminense, em tese, recuar, ela ignora que o futebol é um jogo de duas equipes, né? De tentativa de imposição de uma pela outra. Então, você muitas vezes... Por que às vezes, né? Você é imposto esse recuo. Exato, né? É uma imposição do adversário. Se você pensar em características do time do Fluminense, quando você tem Nenê e Fred à frente, seja o Fred como centroavante, o Nenê por trás do Fred ou o Nenê pelo lado, naturalmente você não vai ter o tempo todo uma agressividade de marcação na frente. Em algum momento as suas linhas vão baixar, a sua intensidade vai diminuir. Num elenco que não permite uma rotação de jogadores, especialmente no setor de meio, tão grande quanto, por exemplo, vamos comparar aqui, como o Flamengo eventualmente pode ter. Naturalmente, o desgaste físico vai ser sentido. Jogos específicos como o jogo do Atlético, em que você tinha o Hudson indo marcar na frente, especialmente nos primeiros minutos, e no primeiro tempo funcionou muito bem, se juntando ali ao Felipe Cardoso, e os 2 pontas do Fluminense no jogo, eles acompanhavam os laterais do Atlético. A tarefa deles era de vigilância aos laterais. O Guga, ele participa da saída de bola. Então, você tinha o ponta que jogava pela esquerda no jogo, no caso, o Luiz Henrique, ele participava mais como um terceiro homem na marcação de saída de bola, e o Caio Paulista vinha com o Arana, que vinha por dentro, para virar um meia. Toda essa vigilância, ela cobra um preço físico também. Num time de intensidade alta como o Atlético, num elenco desgastado naturalmente como era do Fluminense. Ia haver um momento em que esse jogo ia acontecer mais no campo do Fluminense. E todos os jogos do Atlético acontecem muito no campo do adversário. Então são circunstâncias naturais. Você não tem um time, ou não é um time que é tão poderoso a ponto de impor o seu jogo 90 minutos. Isso também seria meio utópico. Eu acho que o futebol é um jogo de posição de lado a lado. Ô Mansur, tem uma coisa que também é recorrente aqui, quando a gente conversa com os tricolores, que é a queixa de que, para os padrões brasileiros principalmente, o trabalho do Odair já é bem longo. Primeiro que sim, a gente sabe que isso não é longo em lugar nenhum, né? Para começo de conversa. Mas mesmo que se você pensar em relação aos outros treinadores da Série A, que realmente tem muita gente com trabalhos bem mais curtos, não dá pra dizer que o Odair tá trabalhando, tá conduzindo o mesmo trabalho esse tempo inteiro, né? Ele tá fazendo diversos retrabalhos, né? Uma coisa que pra mim pesa muito em relação a esse Fluminense, se você pensar no que representavam Gilberto e Caio Henrique até pra construção ofensiva do Fluminense, caramba, Igor Julião e Egídio, é muita diferença, não só técnica, mas também de características que os jogadores podem oferecer ali, né? Então, essa sensação de que o trabalho do Odair é muito longo, na verdade, ela não é precisa, né? Ele tá o tempo inteiro em retrabalho. Isso é natural de um futebol. O futebol brasileiro ele tem a janela aberta o tempo inteiro, né? Porque a gente não tem janela de transferência, a gente tem janelas várias de inscrição em campeonatos, né? Então, com isso, você vai comprando e vendendo e tudo se resolve no mercado. Ele teve perdas não planejadas. Ele teve a montagem de um elenco inicial que, para mim, induzia um time de média de idade, uma espinha dorsal de média de idade alta. Aos poucos é que ele foi conhecendo o que ele tinha no elenco. Se você comparar com 2019, não é só... esse ano, ele perde o Gilberto esse ano com um ano em andamento. Perdeu o Caio Henrique, que você citou, na virada do ano. O Daniel era um meia importantíssimo no ano passado, que está no Bahia agora. O João Pedro, que saiu. Alan, outro meia de qualidade alta, que está no líder do campeonato hoje. Tudo isso tornou o início do ano essa montagem de elenco muito difícil. Você teve essa primeira montagem, para mim, induzia uma espinha dorsal de idade alta. Ele parte aos poucos para buscar uma solidez no meio campo. Aos poucos, essa solidez que permitiu a ele enfrentar bem o Flamengo nas finais, ela não permitiu ter tanta agressividade. Então ele volta a uma outra tentativa de colocar mais um homem pelo lado com o Nenê por trás do centroavante. Você tem a chegada do Fred, aí ele tenta o Fred junto com o Evanilson por um jogo. Mas aí você pega... Aí
o Fred tem problema de lesão, aí o Evanilson sai, aí ele encontra um certo nível de equilíbrio com o Michel Araújo pelo lado, depois ele sente que perdeu a agressividade, volta a ter o tripé de meio. Ou seja, são várias adaptações o tempo todo. Eu acho que as soluções encontradas, elas depõem a favor do trabalho. Significa que ele acertou sempre? Claro que não acertou sempre. Nem todo treinador acerta sempre. Mas eu acho que ele acertou mais do que errou. E um trabalho que era muito difícil de fazer, porque ele pega uma remontagem de elenco pelo menos de time base, quase inteira e com pouca competitividade de mercado para ir buscar jogador. E de tudo que você citou aí, ainda lembro do Marcos Paulo, que é um jogador que seria muito importante e que esse ano não está num ano legal. Ele ainda não conseguiu dar a decolada que a torcida espera. Pode perder o Dodge no final do ano, né? Porque tem contrato se encerrando, ainda não renovou, então o Fluminense ainda pode virar pro Brasileirão 2020-2021, como estão dizendo, sem o Dodge, que é um dos principais pilares do meio campo. Eu sabia que você ia falar do Dodge, Marcelo. Esse é o seu xodó, porque toda semana você lembra do Dodge aqui, da situação dele, e de fato ele é... Eu sou um Dodge fã. Ele é um que tem boas chances, até pelo desempenho, de talvez abandonar o Fluminense para a próxima temporada. Um jogador que veio passando por uma transformação, né? Porque com essa solução de colocar o Hudson pressionando mais à frente, para dar um pouco mais de agressividade, retomar a bola mais à frente, o Dodge virou quase um 5, digamos, um primeiro volante por trás, com o Iago fazendo esse balanço mais pelo lado esquerdo, o Hudson pelo lado direito. Então, ele é um jogador que tem muitas coisas interessantes, capacidade de dar apoio, de oferecer a troca de passe curta, de vencer linha através da troca de passe mais curta. Ele dá o passe e se projeta à frente para receber alguns metros na frente. Enfim, é um jogador muito interessante. E o Dodge é um jogador que é outro ponto a favor de Odair Hellmann, porque era um jogador que estava totalmente escanteado no Fluminense. Tanto que ele está entrando no último ano de contrato e ele era o terceiro reserva ali da posição. O Odair pesca ele no momento que ele precisava fazer uma trinca de volantes, ele vira titular e domina o meio campo. Então, apostar num Dodge onde ninguém mais ali dentro cogitava uma renovação de contrato, por exemplo, o Odair pega ele, alça para titular e ele rende. Então é um ponto a favor de Odair Hellmann. Isso é uma das vantagens de você não trocar treinador o tempo inteiro, né? Você dá ao cara o tempo de saber em que situação, para que contexto, para que características ele pode contar com um determinado jogador. Essa descoberta, ainda mais se você está falando, por exemplo, o Dodge que você falou, era uma terceira opção. Às vezes o cara nem consegue dar aquele olhar, direcionar aquele olhar cuidadoso pro jogador, né? Mas quando você fica um tempo maior no clube, você consegue fazer esse tipo de experiência, você consegue até entender a dimensão humana, talvez, do cara, assim, pra entender por que aquele cara não rende. Em que jogo você pode contar com um, em que jogo você pode contar com o outro, qual tipo de jogo alguém vai sentir, o outro não vai sentir. De fato, é verdade. Agora, a gente tá falando aqui dos méritos do Odair. O que você acha, Mansur, que ele ainda não conseguiu fazer prosperar nesse time do Fluminense? Qual é o desafio dele hoje? Eu acho que ainda é melhorar a construção ofensiva. O Fluminense é um dos times que menos finaliza no campeonato. Se você pegar uma métrica... Apesar de ter o quarto melhor ataque, né? Isso aí, então, é aí que eu ia chegar. Isso é muito curioso. Hoje em dia existe uma métrica, você medir somente o número de finalizações, por vezes é uma discussão um pouco rasa, porque você mede muito o número e pouco a qualidade da finalização. Hoje se usa muito uma métrica do chamado XG, que são os gols esperados. Ela mede a qualidade das chances criadas. O Fluminense tem uma realização de gols, o número de gols marcados, ele é muito superior ao XG do Fluminense. O que significa duas coisas. Primeiro, que o volume de criação não é alto, o volume de criação de chances de qualidade não é alto, mas o time consegue se colocar em boas posições de marcar o gol. Quer dizer, quando ele chega ao gol, ele provavelmente está chegando em boas possibilidades, então você tem um nível de aproveitamento alto. Só que nem sempre você vai conseguir fazer com que isso seja sustentável. O Fluminense, pelo XG, deveria ter marcado 17,8 gols no campeonato, marcou até o momento em que a gente grava esse podcast 23 gols. Então, Mansur, como é que a gente explica o que é uma chance de qualidade de gol? Assim, como XG, é que essa métrica se define? O que ele faz? Ele tenta mensurar, de acordo com o local de onde a finalização é feita, a condição em que o jogador está para finalizar, ou a probabilidade que aquele lance se transforme em gol. Então, o 100% seria um gol, né?
Aí você tem as chances que significam 0,1, a chance que significa 0,05, a chance que significa 0,75, que é um pênalti, por exemplo, ou uma finalização muito de perto. E aí você tem a cada jogo qual foi o XG de cada time envolvido na disputa. Ou seja, naquele jogo, qual foi a qualidade da produção ofensiva de cada lado. Óbvio que ainda tem uma distorção. Se eu chegar 20 vezes ao gol, mas sempre com chance de 0,1, eu vou ter um XG de 2 gols, vamos dizer assim, porque 20 vezes 0,1 vai dar 2. Mas você parte do princípio de que a cada 10 chutes de 0,1, o normal é 1 entrar. Então, ela tenta fazer uma mensuração da qualidade da produção ofensiva. E no caso do Fluminense, você ainda nota que o aproveitamento é alto para o padrão das chances criadas. Isso tem lado bom, de que muitas vezes o time se colocou em posição muito boa para finalizar, mas também que você precisa melhorar o volume de produção ofensiva ainda pode aumentar. Agora, Marcelo, a gente está num processo aí de chegada de reforços pro ataque. Esse XG vai bombar ou vai flopar com esses reforços que estão chegando? Bom, o torcedor tricolor espera que sim, né? O Fluminense acertou já a contratação do Luca, já foi apresentado, já foi registrado, foi relacionado com o Atlético Mineiro, mas não chegou a entrar em campo. A contratação do Jonathan Alves melou, acho que questões salariais impediram o acerto. E agora quem está na mira é o Marquinhos Cipriano, ex-joia de São Paulo, que está no Shakhtar Donetsk. O Fluminense quer aproveitar o surto de Covid lá na Ucrânia para trazer ele por empréstimo, só que o clube não quer liberar. Aquela velha negociação com o Shakhtar, acerta tudo com o jogador, mas o Shakhtar não libera. É uma rotina aqui do clube brasileiro que o Fluminense está enfrentando agora. Diante de tudo que a gente está conversando aqui hoje, eu desconfio de que o Odair Hellmann talvez seja o treinador mais subestimado ou subvalorizado do Brasileirão nessa equação entre desempenho e recepção, talvez, da torcida, da opinião pública de maneira geral. Vocês acham que faz sentido isso ou não? Eu não sei se ele é o mais subvalorizado, mas é um dos trabalhos de maior aproveitamento do potencial de um elenco. Talvez o Fluminense seja uma das grandes surpresas desse campeonato em termos de pontuação versus expectativa. Eu acho que isso tem muito do trabalho dele, sim. Ele é um dos grandes trabalhos do campeonato, na minha opinião. O Fluminense está à frente de Palmeiras e Grêmio, que são provavelmente segundo e terceiro melhores elencos do país. E com consistência melhor do que esses times. É evidente que o Grêmio, retomando os seus jogadores, tem uma forma de jogar muito enraizada no clube há muito tempo, por um trabalho muito longo, ele tende a ter uma subida. Agora, o Fluminense foi até agora mais consistente do que esses dois times que você citou. Eu acho que o Odair, a gente pega o G6 e a gente olha, Sampaoli, exaltado, Kudê, exaltado, Domenech Torrent, criticado no início, agora sendo mais valorizado. Santos do Cuca tá ganhando o apoio da torcida. Enquanto isso, a gente vê o São Paulo do Fernando Diniz, que até ontem estava em terceiro lugar, e a sensação que dá é que é uma sequência de 2 derrotas para derrubar ele, e o Odair, que está em quinto lugar, que a torcida se divide entre amar e contestar. Então, acho que a presença desses dois nomes ali no G6 e serem tão contestados, para mim, injustamente, dão um tom de quanto eles são subestimados nesse campeonato brasileiro. Eu acho que tem alguns outros trabalhos do campeonato que chamam a atenção. Obviamente do Sampaoli. Para mim, um dos grandes trabalhos do campeonato é o do Rogério Ceni, pela maneira como o Fortaleza enfrenta os seus adversários. E acho que o Odair é um dos bons trabalhos desse brasileiro, sim. E acho que, às vezes, isso é pouco comentado. Eu pensei no Rogério. O Rogério ele é um estrategista, né? Ele consegue fazer bem isso de moldar a estratégia do jogo de acordo com as condições que são apresentadas ali. O Fortaleza é um time capaz de ser bem conservador quando precisa, sair mais em velocidade, marcar mais baixo, mas também é um time que tem uma desenvoltura ofensiva ali que você não encontra em muitos times que estão na parte de cima da tabela. Joga com 4 atacantes muitas vezes, né? 4-2-4 mesmo. E o Marcelo citou ali o Diniz e tal, mas fato é que o Diniz, apesar da gente ter a impressão de que ele tá sempre balançando, ele tá sendo mantido no São Paulo. E acho que ele é um bom termômetro pro Odair, até porque teve um São Paulo Fluminense
no Morumbi, em que o Fluminense começou bem o jogo, depois as mexidas ali do Fernando Diniz viraram completamente o panorama da partida, o Diniz talvez seja um espelho de que essa convicção, ou pelo menos esse tempo, embora exista uma pressão, tem virtudes que você coleciona no médio e no longo prazo, e essa pode ser a diferença talvez para o Fluminense terminar o campeonato num frustrante meio de tabela ou num interessante espaço ali de classificação para a Libertadores, que hoje é um G6, pode virar G7, G8 e por aí vai. Agora, a gente está entrando aqui agora nos nossos acréscimos do podcast, e a gente só tem mais um jogo até a nossa próxima gravação, que é neste sábado contra o Ceará no Maracanã. O que você está vislumbrando para esse jogo, Marcelo? Eu tenho certeza que na cabeça do torcedor, esse é o tipo daquele jogo que tem que ganhar. Mas não existe jogo que tem que ganhar, né? Você precisa ir lá e ganhar. Exatamente. Pro torcedor, vencer o Ceará é obrigatório, mas eu acho que o Ceará é outro trabalho que a gente falou aqui que merece ser valorizado nesse Campeonato Brasileiro. O trabalho do Guto Ferreira, o que ele fez na Copa do Nordeste, o que ele tem conseguido fazer no Campeonato Brasileiro é bem positivo. Eu acho que é muito diferente de comparar, por exemplo, o Fluminense Curitiba, que a gente falava que é para ganhar, e mesmo com o desfalque da Covid, é um jogo que dava para ganhar tranquilo. Contra o Ceará, eu acho que dá pra ganhar, mas não vai ser tão tranquilo assim. Eu aposto na vitória do Fluminense, mas vai ter que jogar bola assim pra vencer. Eu concordo inteiramente com o Marcelo. É um jogo que o Fluminense é favorito, mas é um jogo contra um time muito estruturado. O Guto Ferreira faz esse time ser muito forte na capacidade de anular os adversários e de sair em velocidade. Um time que merece muita atenção. Não é jogo fácil, é um jogo bem difícil. E um desafio oposto ao que o Atlético Mineiro impôs ao Fluminense, né? Porque agora espera-se... muda o protagonismo do jogo, né? O Fluminense, em tese, vai ser obrigado a ter iniciativa. Pois é. Mas eu acho também que esse é um jogo ali de interessante pro Fluminense conseguir a vitória. Porque a gente precisa seguir aquela matemática de que em casa, contra um time da parte de baixo da tabela, a expectativa é de vitória. Bom, eu apresentei o Mansur falando sobre a entrevista que ele gravou, que ele fez com o Odair, e essa entrevista vai ser publicada no Jornal Globo na segunda-feira, no site, nas edições impressas. E eu quero aproveitar para agradecer ao Mansur por essa participação. Finalmente você parou de nos enrolar e apareceu aqui no podcast. Valeu, Mansur, brigadão. Valeu, João, foi um prazer enorme falar com você, com o Marcelo, com todo mundo que ouve a gente. Mas não tem, é só chamar que eu venho correndo. Você sabe que nada é tão ruim que não possa piorar. Você me atura 1 minuto e meio de vez em quando, agora atura meia hora. Não tem erro. A gente vai terminar esse podcast com para de falar, Mansa. Valeu, foi um prazer, um abração. Valeu, Marcelo. Até a próxima semana, camarada. Valeu, João. Valeu, Mansur. Saudações tricolores a todos que nos acompanham. Mansur, não é um problema, é sempre um prazer estar aqui te ouvindo, Mansur. Seja sempre bem-vindo quando precisar. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, Marcelo. Valeu, e obrigado principalmente a você, torcedor tricolor, que nos ouviu. Use a hashtag 30 Minutos Fluminense, 30 Minutos Fluminense, para mandar a sua observação, sua pergunta, sua cornetada. A gente lê tudo. E, por favor, siga no seu tocador de podcast preferido o nosso podcast para você sempre ser alertado de novos episódios. O 30 Minutos de Fluminense tem coordenação de Roberto Maltic e Thales Machado e edição de Matheus Correia. Até a próxima. Tchau, tchau. 30 Minutos de Fluminense, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor tricolor.